né? E aí eu disse muitas vezes aí no treinamento pessoal, que o cliente não manda na nossa operação. Quem manda somos nós. Nós direcionamos o cliente. Aí eu falo do cliente mesmo, que assinou o contrato. Entendeu? Ele a gente vai negociar com ele na negociação e a gente vai ver a forma que vai prestar. A gente direciona ele, né? Então, o cliente, ele vem e ele é direcionado para fazer tudo de acordo com o que a gente quer, do jeito que a gente presta o nosso serviço, né? Então, a gente agenda dentro do horário, a gente encaminha as informações para ele do nosso jeito, no nosso modo. Então, geralmente, ele é direcionado a fazer as coisas daquele jeito. Da mesma forma, aquele que não é cliente, aquele que é o prospecto, ou lead, que veio também na internet, nós também direcionamos ele, né? Esse que tem que ser direcionado. Então, a gente não tem que dar margem a ele, né? Ele sempre tem que ser conduzido. Todo o script que a gente vai passar para vocês, eles são conduzidos, né? Então, ele vai chegar lá e vai dizer assim: eu quero saber o preço, qual o valor para entrar com ação de pensão alimentícia, por exemplo. E aí a gente não vai dizer o preço é 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, não vai dizer isso. Ele vai dizer: olá, mamãe, se for uma mãe, né? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a gente está aqui por você, pelo seu filho. Olha a conexão. Aí começa, né? A gente não vai fazer o jeito dele, não vai fazer o jeito dela. A gente vai chegar no preço? Vai, mas no momento certo. Agora não, entendeu? Agora não é o momento do preço. Então, a gente qualifica, para que com a qualificação a gente possa entender as necessidades, aonde a gente vai atacar, as razões que aquela pessoa fecha o contrato, que ela compra, entendeu? E conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, conheça a outra pessoa. Se você conhecer outra pessoa, você vai conhecer as fraquezas dela, as dores, os desafios, as aspirações, e aí você ataca. Tem gente, por exemplo, que é muito pego no gatilho da ganância. Você vai ali, as aspirações, ataca as aspirações dela. Mas tem outras que compra muito com o gatilho do medo. Se acontecer isso, como é que tu vai? Realmente, eu não quero que aconteça. Mas caso aconteça um infortúnio, o cara chega a tremer as pernas ali na hora, né? Com quem é que você vai contar? Né? Geralmente quem vem de plano de saúde, né? Plano de vida, seguro de vida, se acontecer um infortúnio, aí você vê que a mãe ali só cuida do filho, tá naquele. Se acontecer um infortúnio, quem é que o seu bebê vai poder contar? A mãe vai na hora, cadê o decocino com o seguro? Né? Ataca, você usa o gatilho do medo, porque você conhece. Se você não conhecer, você não vai usar bem. Então deixa a pessoa, caso ela está falando, deixa ela falar. Aí o pessoal diz: quanto é isso aqui? Não é assim quanto é. Vamos conhecer o nosso cliente, né? Vamos conhecer a pessoa que a gente está falando, porque no caso de precificação de serviço jurídico, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o benefício do cliente. Advogado, geralmente, ele entra num êxito, ou também no êxito, ele vai ter uma entrada, uns honorários, mas ele vai ter um êxito de alguma coisa ali. Então, pode ser 20%, 30%, alguns casos tem 10%, 5%, pode ser 5%. Então, as ações milionárias, o pessoal coloca menos, né? Mas independente, existe êxito. Então, qual é o benefício que o cliente vai ter naquela transação que a gente vai atuar? Primeiro ponto é esse. Tem que saber, tem que conhecer. Que operação você está? É complexa? Teve um rapaz que veio aqui com um inventário monstruoso. Ele teve que dar uma olhada detalhada para saber se valia a pena, né, entrar no processo dele.
né? Porque realmente ele vai dizer, não, que tem 1 milhão, que tem 2, que tem não sei o quê. Mas vai receber isso mesmo de fato? Ou é só conversa? A gente vai lá e olha, né? Para a gente entrar no êxito, a gente não vai entrar no êxito no escuro. Tem que saber. Então isso é qualificar. Então qualificar, a gente entende o cliente, a gente faz perguntas precisas, né? Sobre tudo aquilo que está envolvido, né? Perguntas que pressuponha algo, né? Que a gente vai com o que você trabalha, qual tipo de serviço você presta, o que a operação está envolvida aí. Então são várias perguntas que a gente vai entender ali o que o cliente faz. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo? Follow-up, acompanhamento. Eu vou falar sobre isso, eu estou dando uma introdução aqui, mas eu vou falar sobre novamente isso aqui no planejamento. E uma coisa que vende muito é isso aí, processos. Geralmente o vendedor nato, ele é muito bom em conversar, em comunicação, em feeling, tal, aí ele quer levar só nisso. Mas existe um processo. E aí ele perde muita oportunidade, porque ele não cria um processo, ele não cria um planejamento. Eu vou falar sobre esse planejamento e sobre o processo. Então, 90%, mais de 90% das vendas, segundo as associações aí, uma fora de vendas, não é só uma só, vou falar da norte-americana, mais na frente, mais de 90% das vendas ocorre após o primeiro contato. Dificilmente a gente consegue fechar um contrato aqui no primeiro. É um acompanhamento. E aí, tem gente que fala com um, fala com o outro, fala com 30. Né? E não fecha com nenhum, porque fala com um, fala com o outro, e não tem um processo para voltar a falar com o primeiro. E aí eu vou dar um exemplo de um processo, criar um fluxo. No dia 1, você fala com o cliente, entrei em contato com o cliente, e aí no dia D+1, o cliente recebeu a proposta e analisou, no dia seguinte. Ele recebeu e analisou, você marcou. No dia D2, você liga para o cliente para saber se ele recebeu a proposta e feedback e marca a reunião para o dia D3. Isso é um exemplo de um fluxo, de um processo. Entendeu? Então, você tem que ter uma organização como um consultor. Então, no primeiro dia eu falo com o cliente, no segundo eu mando uma mensagem, no terceiro eu peço um feedback, volto a falar com ele para saber como é que está lá e tal, a situação dele. No quarto eu marco uma reunião novamente e aí assim sucessivamente. Mas o que eu não posso é falar com o cliente e não anotar nada. E aí, isso aí é uma das minhas especialidades, é processo, porque eu vim para o escritório do zero e eu tive que criar vários processos. E o que foi que eu aprendi? Nenhum processo pode ficar sem acompanhamento. Eu estou falando de processo judicial. Eu tenho um sistema aqui, que a gente acompanha todos os processos. Se a gente não abrir os compromissos para os processos, sabe o que é que acontece? O advogado muitas vezes perde o foco naquele processo e ele vai ser julgado no tempo que a justiça quiser. O processo ele tem um impulso oficial, né? E o juiz vai lá, intima, manda. Aí vai ser no tempo do juiz. 10 anos. A realidade é essa. Aí o pessoal diz, rapaz, eu não sei como é que o Tiago consegue resolver o processo dele rápido. Tem advogado que fala aí, que eu resolvo com 1 ano, com 2 anos. Aí fica impressionado porque eu faço isso. Entendeu? Mas uma das coisas é processo. Tem que criar processo. Todo o processo da gente aqui, existe um compromisso aberto de acompanhamento mensal. Se não existir, está errado. Entendeu? E aí, veja, preste atenção nisso aí. A mesma regra vocês vão aplicar. Todo cliente, todo prospecto, na realidade, todo prospecto, todo lead que você falar, tem que ter um compromisso aberto.
falou a primeira vez, já agenda o retorno. Amanhã, falei com ele hoje, pelo WhatsApp, marquei a reunião de reunião de fechamento para daqui a 2 dias. Então, já deixo lá agendado daqui a 2 dias. No dia anterior, eu posso falar com ele, confirmando, e no próprio dia, eu, um pouquinho antes, entre em contato com ele, lembrando, passando aqui para confirmar a reunião, tal hora, papapá. O cliente, ok, fechado, vou estar lá presente no horário. E aí, falou com ele ainda não ficou satisfeito, não, marca já outro compromisso, para o outro dia, o dia seguinte, ou daqui a 2 dias, voltar a falar com ele, voltar a mandar uma mensagem, enviar uma prova para ele. Às vezes ele criou uma objeção. Dizer, presta atenção nesse caso. Você viu que ele, não quero fechar agora. Tranquilo. Perdeu o cliente? Ainda não. Você pega ali, você viu que tem um determinado caso repetitivo. E aí, esse cliente aí, ele criou a objeção, você não conseguiu vencer. Aí você chega no outro dia, você marcou 2 dias, você diz, bom dia, boa tarde, dá uma verificada nessa sentença aí. O cliente desse mesmo caso teu, ganhou 200 mil, tu diz lá, se o cliente ganhou, tu diz, né, o valor. Tu deixa mais claro para ele que tu está falando. O cliente ganhou, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Dá uma olhada aí e verifica esse processo aí que a gente atuou. Pum! O cara vai ler, mas realmente vocês são diferenciados, né? Aí já vai, se ele não vir, ele vai ficar balanceado. Aí no outro dia tu diz, deu uma verificada na ação, tu viu lá o que aconteceu com isso. Aí você vi, pronto. Aí você ali aproveita e, mais uma vez, já retornou. Como é que a gente esquenta a lead? Esquentou o lead. O cara tá ali, 1 mês, 2 meses, tá ali parado. Ninguém falou com ele. Pode acontecer isso aqui, já aconteceu aqui, às vezes a gente está com muita gente, não consegue falar. Como é que a gente vai esquentar? Traz de volta o assunto. Se eu chegar para esse cliente, ele se interessou por determinado tipo de ação, ele quer movimentar. Aí eu vou lá e falo, bom dia, tal, daqui é da Reis Advocacia, ele, eu falei com vocês há 1 mês atrás, ele tem interesse mais não. E esquento o lead. Como é que eu esquento o lead? Volta o assunto que ele falou, que ele se interessou, que ele clicou, que ele foi lá, buscou a gente aquele assunto. Então, é uma ação de licença, que eu falei aqui, de licença especial. Você viu você prestou atenção já nessa decisão da STJ que fala que o servidor tem direito, o servidor militar tem direito à licença especial, ou se for servidor civil, o servidor civil tem direito à licença prêmio? Você o quê? Esquentou o lead, falou, traz novamente o assunto, né? Como? Trazendo uma decisão judicial. Aí ele vai ler, vai dizer, eu até queria saber isso mesmo. É isso que eu queria saber. Pronto. Aí você ali, o cara estava 2 meses no banco da gente, a gente tinha falado. Passou desapercebido. Esquenta. Você vai e esquenta o lead.